Leitura de Salmos. Hoje vamos ler o Salmo de número 26. O Salmo de número 26 é um salmo que fala a respeito da sinceridade com Deus. Você vê no versículo 1: Julga-me, Senhor, pois tenho andado em minha sinceridade. Tenho confiado também no Senhor. Não vacilarei. Nós colocamos esse versículo em destaque aqui na cor verde porque esse versículo é o versículo que traz o ponto principal desse salmo de número 26, que é um salmo em que ele pede para que o próprio Deus, o próprio Senhor, o julgue, porque ele tem andado em sinceridade. A palavra sinceridade vem de sincera. Quando um vaso está rachado, as pessoas usam a cera para esconder a trinca, a rachadura. Mas quando você tem um vaso sem cera, a rachadura fica exposta. Para aplicação no mundo, no campo espiritual, nós dizemos que nós somos vasos de Deus. Em Jeremias, no capítulo 18, Deus disse para o profeta Jeremias: Eu quero que você vá na casa do oleiro, porque eu quero mostrar algo a você. Ele foi até a casa do oleiro, o oleiro estava trabalhando na argila, preparando um vaso, e aquele vaso caiu e se partiu. Então aquele oleiro tomou aquela argila e começou a preparar um novo vaso. E Deus disse para Jeremias: Da mesma forma que o oleiro trabalha sobre o vaso, sobre a argila, eu também posso trabalhar sobre a casa de Israel, tornando um vaso perfeito. Então, quando um vaso ele tem rachaduras e nós não colocamos a cera para esconder as rachaduras, nós estamos sendo sinceros. E é muito importante sermos sinceros com Deus, porque a sinceridade permite que nós observemos as rachaduras e possamos pedir a Deus que trabalhe em nós e nos faça um vaso perfeito. E é importante sermos perfeitos porque não recebemos o azeite, que é a presença do Espírito Santo em nosso vaso, se nós estamos com muitas rachaduras. Todo o azeite, que é a presença, simboliza a presença de Deus em nossa vida, escorre pelas rachaduras, mesmo quando nós colocamos cera, quando nós usamos máscaras para esconder os nossos erros, os nossos pecados, nós acabamos deixando escorrer a presença de Deus, o azeite de Deus em nossa vida. Muitas vezes, Deus quer derramar água que nos limpa, que nos lava, que nos purifica do pecado. E se nós estamos rachados, não tem como receber essas bênçãos de Deus, a purificação dos pecados e a presença de Deus. Então aqui, nesse Salmo de número 26, o salmista, vamos dizer assim, ele é ousado, porque ele vai até Deus e ele fala: Julga-me, Senhor, pois tenho andado em minha sinceridade. Ele está dizendo: eu sempre falo quais são os meus pecados. Eu não escondo os meus erros. Quando eu estou com rachaduras, eu digo: eu preciso melhorar aqui, ali. Mas quando ele pede: julga-me, Senhor, ele está pedindo a Deus que aponte para ele onde estão os seus erros. E ele fala que eu tenho confiado também no Senhor. Eu não vacilarei. Em outras palavras, eu confio nas correções do Senhor. Eu tenho confiado também no Senhor. Então eu não vacilarei. Se queremos andar com firmeza no caminho de Deus,
é importante pedirmos para que Deus nos julgue, porque o julgamento de Deus é preciso, exato, correto. Ele não falha. Para Deus, as trevas são como luz. Ele vê claramente onde nós precisamos de reparos. E ele vai até Deus e ele faz essa oração. Vamos lembrar que o livro de Salmos é um livro de louvores e é um livro de orações. É um livro que nos ensina como ter intimidade com Deus, como se relacionar com Deus. E lendo o Salmo de número 26, nós podemos aprender que o nosso relacionamento de intimidade com Deus, ele vem quando nós pedimos: Deus, me julga, avalia o que precisa ser melhorado e me mostra. Então julga-me, Senhor, pois eu tenho andado em minha sinceridade. Você tem andado em sinceridade com Deus? Ou você tem escondido os pecados? Você tem relevado? Você tem dito assim: ontem eu falei um palavrão, mas está tudo bem. Deus sabe que eu sou assim. Quando nós dizemos Deus sabe que eu sou assim, eu estou dizendo que eu vou continuar assim. Mas a postura certa é: Senhor, ontem eu disse um palavrão e eu não poderia ter cometido esse deslize, eu preciso melhorar. Mas quando eu digo, eu sou assim mesmo, Deus, o Senhor não cansa de me perdoar e sempre vai me perdoar. Estou assumindo uma posição, uma postura de que eu sou pecador e Deus tem que me aceitar dessa forma com os pecados e eu sempre vou continuar sendo assim. Então julga-me, Senhor, pois eu tenho andado em minha sinceridade. Eu tenho confiado também no Senhor. Então eu não vacilarei. Agora o versículo 2. Examina-me, Senhor, e prova-me. Veja que ele pede para que o Senhor o examine. E ele ainda fala mais uma coisa: prova-me. Em outras palavras, eu aceito que o Senhor me coloque em provas. Eu aceito que o Senhor me coloque em tentações. Eu aceito que o Senhor me leve para o campo da prova. Quando nós abrimos a Bíblia em Mateus, no capítulo 4, nós vemos que logo após o batismo de Jesus, a Bíblia fala que o Espírito de Deus levou Jesus para o deserto, a fim de ser tentado, a fim de ser provado. E a Bíblia fala que ali no deserto ele passou por 3 provações, por 3 tentações. Ele ficou 40 dias sem comer. Então Deus permitiu que o diabo tentasse Jesus e dissesse: transforma as pedras em pães. Qual era essa primeira prova? Vamos ver se você consegue suportar se submeter à vontade de Deus. Se Jesus transformasse as pedras em pães, como ele tinha o poder de fazer isso, ele estaria fazendo a vontade dele. Seria algo como: eu estou com fome, então eu mesmo vou transformar as pedras em pães e vou comer. E não vou me submeter à vontade do Pai. Mas ele disse para o diabo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Deus disse que ele me sustenta. Então eu não preciso comer agora. Deus sabe que eu preciso e no tempo certo ele já tem a providência para mim. Logo em seguida, o diabo levou Jesus até uma montanha e disse: se atire, porque está escrito no Salmo 91, que Deus vai dar ordem aos seus anjos a seu respeito, para que te guardem, e você não vai tropeçar com seus pés em pedra. Então Jesus venceu o diabo, dizendo: está escrito que não tentarás ao Senhor teu Deus.
Essa segunda tentação é a tentação de tomar as decisões erradas, de se jogar de cima de uma montanha, correndo o risco de morte, e colocar a culpa em Deus. Então Jesus venceu o diabo dizendo: está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Em outras palavras, Deus merece reverência. Ele é Deus. Eu não vou tomar uma decisão para depois lançar a culpa em Deus, para colocar a responsabilidade para Deus me salvar quando eu sei o que eu tenho que fazer. E por último, o diabo levou Jesus e mostrou todos os reinos e disse: eu te darei tudo isso se você prostrado me adorar. Então Jesus disse: vai-te, Satanás, porque está escrito que somente ao Senhor teu Deus adorarás. A terceira tentação fala sobre deixar de Deus e fazer as próprias vontades. Trocar Deus por riqueza, por poder, por influência, enfim, por vaidade. E o Senhor Jesus venceu Satanás as 3 vezes. Por que nós estamos falando dessas tentações? Porque aqui no versículo 2 o salmista fala: examina-me, Senhor. Ele diz: veja o que existe de errado, o que existe na minha vida e prova-me. Me coloca em provas para ver se eu vou vencer as provas, se eu sou fiel, se eu verdadeiramente sou sincero. Porque na prova é que vemos se estamos firmes ou não com Deus. E ele prossegue: esquadrinha a minha mente. Esquadrinhar é avaliar lá no fundo, detalhadamente. Ele fala: esquadrinha a minha mente e o meu coração. Ele pede para Deus: pode vasculhar no fundo dos meus pensamentos e no fundo do meu coração. 3. Porque a tua benignidade está diante dos meus olhos e tenho andado na tua verdade. Ele diz: porque o bem que eu devo fazer, a benignidade, está diante dos meus olhos e eu tenho andado na tua verdade. 4. Não me tenho assentado com homens vãos, nem converso com os homens dissimulados. Aqui ele fala a respeito das companhias. Tem muitas pessoas que seguem a Deus, mas andam com aquela pessoa que é o amigo que faz piadas de cunho sexual. Aquela pessoa que fofoca, fala mal a respeito dos outros. Aquela pessoa que só tem palavras negativas, que assiste todo o noticiário de morte, de crimes e só tem palavras horríveis para dizer. Aquela pessoa que gasta a sua vida nas bebedices ou que gasta a sua vida em fornicações. Pessoas que vivem dizendo que o prazer da vida é sair com várias pessoas. Então aqui o versículo 4 ele fala: eu não me tenho assentado com homens vãos, nem converso com os homens dissimulados. Os dissimulados, os que aparentam uma coisa, mas no coração guardam outras coisas. 5. Eu tenho aborrecido a congregação de malfeitores. Malfeitores, os que fazem o mal. Eu tenho aborrecido a congregação, a reunião de todos os que fazem o mal. Eu não me ajunto com os ímpios. 6. Lavo as minhas mãos na inocência, e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar. 7. Para publicar com voz de louvor e contar todas as tuas maravilhas. 8. Senhor, eu tenho amado a habitação da tua casa e o lugar onde permanece a tua glória.
Então ele diz aqui que ele ama estar nos cultos, ele ama e ele respeita a Deus em todos os lugares que prestam culto a ele. 9. Não colhas a minha alma com a dos pecadores, nem a minha vida com a dos homens sanguinolentos. 10. Em cujas mãos há malefício e cuja mão direita está cheia de subornos. 11. Mas eu ando na minha sinceridade. Mais uma vez aqui no versículo 11 ele fala sobre a sinceridade. Mas eu ando na minha sinceridade. Livra-me e tem piedade de mim. Veja que no 11 ele pede para o Senhor livrá-lo e para Deus ter piedade dele, para que ele não erre, para que ele não se envolva com nada que venha contaminá-lo da sua sinceridade. E o versículo 12: o meu pé está posto em caminho plano, nas congregações louvarei ao Senhor. Agora faço um convite a você que quer ter esse relacionamento íntimo com Deus. A Bíblia fala que para você ser filho, para que você seja filha de Deus, é necessário receber o perdão dos pecados. Com os nossos pecados, estamos manchados e não podemos chegar até Deus. Por isso Deus enviou o seu Filho Jesus, para que morresse na cruz e oferecesse a sua vida por nós, para o perdão dos nossos pecados. Com o sangue de Jesus derramado na cruz, nós recebemos o perdão dos pecados. Então, nessa oração de confissão, nós vamos aceitar a Jesus como único Senhor e Salvador. Único Senhor, ele vai ser o único que vai guiar a nossa vida. Único Salvador, porque ele é o único que morreu por nós e entregou a sua vida e derramou o seu sangue para lavar os nossos pecados. Vamos pedir, na frase 2, o perdão dos pecados e para Deus nos dar o Espírito Santo, que é o próprio Espírito de Deus em nós, para nos guiar até o céu. E vamos concluir na frase 3, pedindo para que Deus escreva o nome no livro da vida, que é o livro que fica no céu, com o registro de todos os que aceitaram a Jesus, que receberam o perdão dos pecados, receberam o Espírito Santo e agora entram nesse livro com o registro de que são filhos de Deus. E vamos concluir a oração em nome de Jesus e confirmar com amém. Então, ligue o seu pensamento com Deus agora. Pense em Jesus, como ele foi nosso amigo e como ele nos amou, entregando a vida dele por nós. E faça essa oração comigo. Declare em voz audível, para que se declare no mundo espiritual que você agora é filho, que você agora é filha dele. Declare comigo a frase 1. Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. 2. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. E 3. Escreve meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus. Amém. A partir de agora você é um filho de Deus, é uma filha de Deus, e você deve procurar uma comunidade de fé ou uma igreja que prega que toda adoração é exclusivamente dada a Jesus, e participar das reuniões de estudos da Bíblia para que você conheça e aprofunde o conhecimento de Deus e possa andar em sinceridade. Peça a Deus para que Ele mostre os caminhos corretos para que você possa acertar e andar na direção dele. Se você fazia orações para algum santo, para alguma imagem, para algum outro amuleto, deixe tudo isso de lado. Você pode colocar isso num pacote e tirar fora da sua casa. Porque agora você tem o Espírito Santo, que é o próprio Deus,
morando com você na sua casa. Então ore em nome de Jesus, sempre em nome de Jesus, porque Ele ouve as nossas orações, intercede por nós junto ao Pai e nos dá todos os dias mais e mais da porção do Espírito Santo para podermos segui-lo até o fim da nossa jornada nessa vida. Deus abençoe a sua vida grandemente e lembre-se que toda a honra e toda a glória são somente a Jesus. Dê glória e toda a glória para o Senhor Jesus. Amém e amém.